Bem-vindos ao vídeo 4 da série Lidando com Medos. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga. Estou direcionada ao auxílio com pais e mães nessa jornada de estarem mais junto do mundo jovem de seus filhos, porém sem perder o controle de sua autoridade. Nessa série eu compus 14 vídeos trazendo como lidar com os seus medos, essa condição do processo educacional com foco na família. Se você está chegando aqui agora, eu sugiro que você vá até o vídeo número 1 e assista, pois no vídeo 1 eu faço para você um direcionamento a respeito de como ocorre esse processo do medo e será fundamental que você aprenda esse detalhe para que você consiga absorver melhor o conteúdo dos outros 13 vídeos. Esta série tem 14 vídeos, mas o primeiro te dá o norte de todo esse processo. Então, vá até esse vídeo 1 e assista para aprender e realmente ter uma continuidade que faça mais sentido para você. No vídeo atual, nesse vídeo 4, eu trago um assunto interessante sobre o medo na educação dos filhos. Exatamente, os pais e mães atualmente acabam tendo muitos tipos de medos no formato em educar seus filhos. Será que eu posso falar firme? Será que eu posso gritar? Será que eu posso tirar meu filho daquele quarto fechado? Será que eu preciso mesmo dar a tal privacidade para a vida do meu filho jovem? Será que eu posso olhar o que ocorre lá na rede social do meu filho? Será que eu posso ter acesso a tudo que o meu filho conversa com outros amigos, o que ele está fazendo, sobre um aprofundamento maior dessa privacidade, dessa intimidade? Até que ponto um pai pode ou não pode estar mais adentrando, aprofundando sobre as questões deste filho, que ainda é menor, está na fase da adolescência, que inicia lá na puberdade aos 10, 11 anos, pré-adolescência, vai caminhando até a final lá nos seus 17 anos e início da vida pré-adulta aos 18 anos, pois verdadeiramente adulto se dá esse amadurecimento na casa dos 25 anos. Então, assim, os pais e mães têm muitos tipos de medos, porque essa dúvida, eu elenquei aqui somente algumas, há inúmeras, há muitos tipos de dúvidas. Dúvida requer medo. Toda pessoa que tem dúvida, ela está insegura, e a insegurança é uma parte da realidade do medo. Então, se você, pai e mãe, não está seguro o suficiente, significa que você tem medo de falar firme com seu filho, de entrar naquele quarto, colocar ordem naquela bagunça, naquela sujeira. Significa que você tem medo de determinar que o seu filho abra o celular para você perceber qual é a conversa tóxica, ou se ele tem nude, ou se tem diálogo sobre drogas, promiscuidade, pessoas tóxicas, pessoas negativas para a vida do seu filho. Você deve ter medo de tirar o seu filho da condição em que ele está, com medo dele não te ouvir, medo dele não reconhecer a sua autoridade sobre a vida dele. Veja bem, pai e mãe são autoridades sobre a vida de um filho, é a primeira autoridade sobre a vida dele. Existe uma hierarquia que deve ser seguida, aliás, sempre existiu. Há uma confusão aí, que as coisas estão meio, conturbadas. A hierarquia parece não existir, essa autoridade parece que deixou de existir, ficou abstrato, evaporou. Aonde está essa sua autoridade? Essa sua autoridade sempre esteve aí na sua pessoa de pai, na sua pessoa de mãe. O filho, ele é dependente, ele tem necessidades afetivas, emocionais, educativas, necessidades de melhorar o vínculo com pessoas de referência, de melhor influência, e justamente deve ser seu pai ou a sua mãe, ou ambos juntos. Aliás, os dois juntos sempre trazem um pilar mais seguro para o filho. Há contextos de separação de pais e mães, que então em separado, cada um faz o seu posicionamento de pilar para a vida desse filho. Mas se os dois estão unidos numa mesma casa, no mesmo lar, melhor ainda. Mas em ambas as situações é possível sim ser um norte e um bom referencial para o seu filho, independentemente
da sua condição com o seu cônjuge ou com o seu ex-cônjuge. A questão aqui é o medo na educação dos filhos. Pai e mãe precisam tirar essa roupa do medo, sabe? É como se fosse uma capa, né, que veste o pai e a mãe de medos desnecessários, quando é a própria autoridade. Na verdade, há uma confusão onde muitas pessoas falam muitas coisas, como esse pai, como essa mãe deve falar, deve fazer, deve decidir, deve ponderar, sabe? Uma série de influências de outras pessoas, familiares, amigos, várias pessoas que querem determinar o seu jeito de educar o filho. Essa é a questão. Cada família tem seus próprios valores, seus próprios princípios, aquilo que você acredita, suas próprias crenças. Então o pai e a mãe precisam sim fazer esse direcionamento, porém acometidos de medos sobre esse formato da educação do filho, sentem insegurança, os sintomas afloram, aqueles sintomas que eu digo lá no vídeo 1, acabam aflorando neste pai ou nesta mãe. Junta tudo isso com as incertezas, as inseguranças, os medos de sua própria vida como homem, como mulher. Isso toma uma proporção, vai para o campo da imaginação, que eu tratei no vídeo anterior. Aí a parte da realidade fica meio que escondida, sabe? Como se colocasse algo lá em cima e tampasse, e a imaginação e mais todos esses sentimentos que afloram causam uma grande confusão na cabeça desse pai e dessa mãe, que fica em dúvida: nossa, meu filho tá fechado lá naquele quarto, eu não sei se eu posso ir lá, vai que eu vou ferir a intimidade, a privacidade do meu filho. O filho tem direito à privacidade, sim, tem direito a ter a nossa confiança, sim. Porém, essa autonomia em ficar com uma porta fechada ou estar mais a sós com os amigos ou em determinados lugares, determinados horários, certas ações, certas formas de comportamentos do filho, esse grau de autonomia vai sendo expandido na medida em que nós percebemos também o amadurecimento, toda essa relação de confiança com o filho. Se há algum tipo de incerteza, algum tipo de insegurança nesse processo todo, o filho não deve ficar com a porta fechada no quarto, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, né? É preciso que tudo isso seja observado dentro do grau de autonomia merecido diante do amadurecimento e da confiança que se pode ter na vida desse filho. E esse filho responde a esse pai e a essa mãe nessas considerações de direcionamentos da disciplina, do respeito, da obediência e também das competências, as capacidades que esse filho já tem, e o pai e a mãe poderá confiar mais ou menos neste filho. Porém, as suas incertezas de pai e de mãe é que trazem confusões no formato dessa educação com o filho. Então, o medo na educação do filho. Qual é a melhor forma? Bom, é necessário olhar os valores, os princípios, respeitar também o jovem filho que já está tendo uma própria opinião, uma própria crítica, um próprio argumento, e o diálogo, a comunicação, as melhoras no relacionamento devem fazer parte desse contexto de educação. Porque se você tem uma comunicação mais direcionada, eu diria, mais dentro do mundo jovem, na linguagem que o filho jovem consegue compreender, o pai é acessível, a mãe é acessível ao filho e o filho também se torna acessível a seus pais. Então nós estamos falando aqui de uma questão de medo na educação dos filhos. Eu estou direcionando mais para os filhos na fase da adolescência, fase jovem da vida, e dizendo que a comunicação acessível na linguagem que o filho entende, será possível o filho devolver também uma linguagem que os pais entendam. E essa comunicação nessa linguagem acessível é que vai fazer com que o medo do pai e da mãe venha se aplacando, diminuindo até ser eliminado. E uma vez que esse pai e essa mãe, estando no mundo jovem, conhece melhor as questões mais íntimas, mais autênticas desse filho, o canal correto de comunicação, por exemplo,
Tudo isso vai fazendo com que esse pai e essa mãe se sintam muito mais seguro, ao ponto de não ter medo em falar firme com esse filho, em dizer um não, em dizer, olha, abre essa porta desse quarto, pode ficar aí com seus amigos, mas deixa a porta aberta. Você vai conversar aí na cal, né, com os seus amigos, deixa o som aberto, não tem problema que fique barulho aqui na nossa casa, eu quero ouvir a conversa de vocês, para de repente eu até entrar no assunto aí, participar com seus amigos, alguns eu conheço, outros não, entende? Então você não tem que ter medo daquilo que já é seu de direito, a sua própria autoridade. Eu não estou dizendo aqui autoritarismo em machucar o filho com palavras, com grosserias, com agressões, tanto em palavras ou físicas. Nada disso. Eu estou dizendo de uma autoridade, uma hierarquia natural, do valor de que pai e mãe são os primeiros referenciais, os pilares de grande força. Então deve ser o pai e a mãe, sim, quem primeiramente deve muito mais influenciar esse filho e nessas questões do processo da educação. Se você entende isso, o seu medo diminui, o seu grau de ansiedade diminui, porque aí sim você começa a ter aquela certeza de que se seu filho estiver fora de casa, em determinado lugar, com pessoas, horários, ele vai cumprir a sua forma educativa passada para ele, os seus direcionamentos. E isso é uma questão de presença emocional. O nosso filho nos carrega para outros lugares em forma de presença emocional, na medida em que ele introjeta, coloca para dentro dele todos os nossos direcionamentos, desde que seja reconhecido que esse pai e essa mãe realmente são os melhores influenciadores e as pessoas que mais contagiam o filho, mais trazem esse referencial positivo. Então o filho nos leva com presença emocional e o nosso medo no processo de educação diminui, porque a gente passa a ter mais segurança de que o filho vai estar bem posicionado onde quer que ele esteja e também tem um direcionamento de ações mais coerentes com os valores e os princípios da família. Não tenha medo de usar a sua autoridade de pai e de mãe, a autoridade amorosa. Este vídeo serve para você fazer uma reflexão em como você está, que tipo de autoridade você é. É uma autoridade medrosa ou é uma autoridade segura? Mexo com você nesse sentido porque o filho requer uma autoridade amorosa, com a necessidade sim da sua influência e do seu referencial sobre a vida dele. Pai e mãe são essenciais na vida de um filho. E também seus substitutos, como avós, tios ou outras pessoas que substituem os pais quando tem a ausência desse pai ou dessa mãe. Esse vídeo é para que você analise tudo isso, não esquecendo jamais que o seu filho é um diamante. No próximo vídeo eu vou tratar sobre o medo na sua assertividade. Eu quero falar com você a respeito do seu sim e do seu não. Há medos que envolvem a possibilidade de ser assertivo com o filho jovem. Então não perca o próximo vídeo. Finalizo aqui reforçando como sempre, o seu filho é um diamante e diamante lapida diamante.